Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso nono vídeo para o canal Show do Chico. E esse é um vídeo especial porque domingo agora, dia 8 de maio, é o Dia das Mães. Isso mesmo. Eu perdi minha mãe tem mais ou menos uns 6 meses. Para quem perdeu uma mãe sabe o quanto é difícil lidar com tudo isso. A gente tem que pôr em prática os ensinamentos que os nossos pais nos deram, pôr em prática aquilo que aprendemos com as nossas religiões, pôr em prática também aquilo que a gente aprendeu no dia a dia, na experiência de vida, para que a gente possa seguir esse caminho, seguir essa caminhada e não cair em crises de depressão, crises de ansiedade, pânico, porque é muito complicado você perder uma mãe. Eu acho que qualquer perda familiar, perda de parente, até amigos, dependendo do grau de amizade, é dolorosa. Mas perder a mãe é uma dor muito complicada, irreparável, eu diria. Você aprende com o tempo a lidar com a saudade, mas você não cura isso, né? Não tem como. Então, tenta sempre lembrar os bons momentos, para que com isso você emane luz para o espírito e também fique mais fácil de você seguir a sua caminhada, né? Eu digo mais fácil, porque esquecer não tem como. Vai ter dias que você vai levantar e você vai ter uma lembrança ali, vai dar risada, mas vai ter dias que você vai lembrar de uma coisa que você vai chorar, porque não tem mais, porque não consegue mais falar, porque não pode mais abraçar. Então, vamos valorizar nossas mães, né? Valorizem as mães, valorizem as pessoas no geral, mas principalmente as mães. Porque o que elas fazem por nós, nos escolher para trazer ao mundo, nos permitir a vida, né? Dar a luz, como é tão linda essa expressão, né? Dar a luz. Ela deu a luz. É lindo isso. Porque ela deu a luz de vida, ela deu ali, Jesus Cristo, Deus, enfim, permitiu o sopro de vida e ela trouxe a luz àquele ser humano, né, um filho. Então valorizem as mães, elas merecem todo o nosso valor, todo o nosso respeito, tá certo? Vamos à nossa oração do Salmo 23, a oração de abundância, prosperidade, abertura de caminhos, e que deve, pelo menos eu oriento, que façam uma vez por dia, todos os dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Gratidão. Amém. Vamos ao nosso aspecto jurídico de hoje? Gente, juridicamente falando, vamos tratar do inventário. Tudo que eu vou repassar aqui são noções básicas da estrutura do inventário, mas o caso real, o caso prático deve ser analisado por um profissional. Que seja eu ou que seja qualquer um outro advogado de confiança, mas tem que ser analisado sim com um profissional para que ele veja os detalhes da situação e possa aí apontar as melhores saídas, os melhores caminhos, as melhores ações a serem tomadas para a solução do inventário, tá certo? Então, iniciando as noções básicas, o que acontece? O inventário ele pode ser extrajudicial, feito no cartório, ou judicial, como o nome já diz, feito diretamente na justiça. O extrajudicial ele exige alguns requisitos. Ele pode ser feito no cartório até os 180 dias após a morte. Então, após o falecimento, você tem 180 dias contado no dia seguinte à morte para fazer o inventário direto no cartório. E aí você também não incorre no pagamento de multa, tá certo? Então, em até 180 dias você faz o inventário direto no cartório. Exige-se sim a presença de advogado, tá, gente? Tanto no extrajudicial quanto no judicial tem que ter advogado acompanhando. No extrajudicial, ou seja, no cartório, você precisa que todos os herdeiros sejam maiores de idade e estejam em consenso, ou seja, de acordo com a divisão dos bens. Se não tiver o de acordo de todos eles, ou se tiver menores ou maiores, porém incapazes, por exemplo, alguém que tenha doença mental comprovada, ele é maior, mas ele é incapaz porque ele tem doença mental. Então, qualquer um desses empecilhos, você não pode
fazer diretamente no cartório, tá certo? Quando é feito extrajudicial, ou seja, no cartório, existe a cobrança do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, né? O ITCMD, aqui em São Paulo, ele tem a alíquota de 4% do valor da herança. Soma-se imóveis, bens móveis, como carros, por exemplo, e soma-se também dinheiro em conta, se deixou falecido. Então, soma-se tudo e desse valor total cobra-se a alíquota de 4% aqui em São Paulo, a título de imposto. Mas a lei federal ela permite que seja cobrado de 2% a 8% de imposto. São Paulo, então, está aí no meio termo, né? 4%. E a maioria dos estados também é 4%. Mas tem alguns que cobram mais que isso, tá certo? Então, é feito no extrajudicial, ou seja, é feito no cartório, se tiver todas essas regras. Então, gente, é uma coisa cara. Se você faz dentro do prazo de 180 dias, já é caro. Se você passa de 180 dias e até um ano, ou seja, até mais 6 meses, você paga 10% de multa. Se passar de um ano após a morte do falecido, né, após o ocorrido, você então tem que pagar 20% de multa. E aí só faz em vias judiciais, então tem esse problema. Ah, Francisco, é todo mundo maior de idade, está todo mundo de acordo, mas eu passei do prazo de 6 meses. Aí só faz via judicial, não tem como você fazer mais em cartório. Porque como existe a possibilidade da incidência de multa, o cartório ele não tem autonomia para aplicar multa. Então quem tem autonomia para aplicar multa? O Poder Judiciário. Então o juiz é quem vai acompanhar o caso e aplicar a multa aí se ele entender que é necessário. Francisco, existe possibilidade de eu passar dos 180 dias ou passar de um ano sem fazer o inventário e não incorrer em multa? Olha, eu não posso afirmar 100% porque no Poder Judiciário a gente não tem como afirmar 100% de nada. Tem que ter uma análise de um juiz, tem que ter uma avaliação do caso concreto. Mas, por exemplo, imaginamos que um dos herdeiros sofreu um acidente logo após o falecimento, né? Então, quando o titular da herança faleceu, um dos herdeiros sofreu um acidente e ficou em coma por um ano. Vamos imaginar, aí já é uma tragédia mesmo, né? Vamos lá. Sofreu um acidente e ficou em coma por um ano. Esse coma por um ano, ele não podia responder, né? Por o que ele ia decidir da parte dele da herança, ele não podia responder. Como ele não podia responder, há possibilidade de que, ingressando com ação no judiciário, provando esse ano que ele ficou de coma, exista aí essa possibilidade do juiz ou isentar a multa, ou se ele não isentar a multa, mas que ele reduza essa multa, entendeu? Mas é possibilidade, não tem como afirmar 100% que o juiz vai decidir por isentar ou não isentar, mesmo nesse caso que se comprovou o coma, tá? Que é um caso já muito extremo, por isso que eu tô falando que possa ser sim, que ele considere, porque é um caso muito extremo, né? Se a pessoa tá de coma, ela não tem como responder pelos atos dela, muito menos em relatar se a herança é assim ou se a herança é, aspas, assado, né? Então, só recapitulando aqui as principais regras. O valor do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, ele é de até 8%, ou seja, ele vai de 2%, no mínimo 2% e no máximo 8%. Em São Paulo é cobrado 4% em cima do valor total da herança, tá certo? E se for extrajudicial, além desses 4% do imposto, você vai ter que pagar o advogado, que está permitido pela OAB de cobrar aí de 6% a 10%, né, de 6% até 10% do valor também da herança, né, do valor total dos bens, do espólio, né, inventário também é conhecido como espólio, inclusive espólio é um termo jurídico, né, que a gente costuma falar mais no âmbito jurídico, e além do advogado, que pode cobrar de 6% a 10%, além dos 4% do imposto, você ainda tem que pagar o valor da escritura, né? Que eu não tenho como afirmar para vocês o valor exato, porque vai depender do valor total. Eles têm uma tabela lá no cartório que mostra quais são os índices de acordo com o valor da herança, tá certo? Então, são esses, aspas, né? 3 pagamentos aí que você tem que fazer, que é imposto, TCMD, o advogado e ainda as taxas do cartório para emitir a escritura pública. E aí, se você passa de 6 meses, você tem mais um problema, que você vai ter que pagar a multa de 10%, né? Além de já ter pagado esse monte de coisa, você ainda tem mais uma multa de 10%. Ah, passei de um ano. Aí a multa é de 20%. Então, assim, gente, eu sei que é muito complicado lidar com esses assuntos logo após a morte. Espera pelo menos uns 30 dias para dar uma acalmada na situação. Mas faz sim o inventário no prazo de 6 meses, tá? Não deixa passar, porque você vai ter mais dores de cabeça.
não tenha dúvida disso. Tudo que vai para a via judicial acaba sendo um pouco mais desgastante, acaba sendo mais dores de cabeça e tendo que desembolsar mais dinheiro também. Que quanto mais o processo se arrasta, mais taxas, mais impostos, mais tudo, né? Então, o que eu indico também, faça uma doação em vida. Faça uma doação em vida. Até 80 mil reais aqui em São Paulo é isento. Então, se você vai transmitir um bem, se você vai transmitir valores para alguém até 80 mil, né? Você não é isento, não precisa pagar nada. A doação ela é de graça, não tem imposto, né? Agora, as taxas cartorárias para fazer a escritura de doação, gente, não vai ser de graça, não tem essa possibilidade. O cartório ele precisa de dinheiro, então você vai ter que pagar as taxas de escritura pública. E você vai ter que pagar o advogado para assessorar essa doação, né? Porém, você se isenta aí até 80 mil do imposto. O que passar de 80 mil tem que pagar a alíquota de 4% também. A doação, seja ela em vida, espontânea, voluntária, ou o inventário pós-morte, né? Eles têm a mesma alíquota de 4%. Só que esse detalhe aí da doação é o que diferencia ela do inventário. A doação você tem isenção até o valor de 80 mil reais, tá certo? Então, é basicamente isso, mais uma vez só reforçando para vocês. O caso real, o caso concreto deve passar por uma análise muito criteriosa de um profissional para que ele, então, indique os melhores caminhos a serem tomados, tá certo? A dica de ouro que eu falo e repito é: faça um inventário dentro do prazo de 6 meses. Você vai ter menos dor de cabeça, não tenha dúvida disso. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer outra questão, qualquer um apontamento, pode fazer aqui nos comentários do vídeo, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, ou se tiver meu WhatsApp também pode falar. Tá certo? Vamos seguindo? A nossa dica de viagem de hoje então é Porto Seguro. Porto Seguro é localizado ali no estado da Bahia. Aqui de São Paulo para Porto Seguro de avião dá 1h30 no máximo, 1h25, 1h30 no máximo mesmo. Eu indico Porto Seguro para quem também gosta muito de balada, para quem gosta de sossego também, mas mais ainda para quem gosta de festa, porque Porto Seguro é o lugar onde tem muita balada, onde tem muita festa, porque aquelas formaturas de ensino médio, formatura de faculdade, quando fala, vamos viajar, geralmente é Porto Seguro. Porto Seguro tem uma praia muito badalada que chama-se Taperapuã. Taperapuã é onde tem os resorts, os hotéis, onde ficam geralmente os estudantes que vão assim para essas festas de formaturas de fim de ano, essa coisa toda. Então, em Taperapuã tem muita festa, muita balada, a praia também é linda, é própria para banho, é muito interessante. Para quem gosta de festa, Porto Seguro, muito legal. Tem uma outra praia que é bem depois de Taperapuã, que é a praia de Coroa Vermelha. As águas são bem tranquilas, são bem clarinhas, bem cristalinas. Eu super indico Coroa Vermelha também para quem se hospeda em Porto Seguro. Em Porto Seguro ainda temos a Passarela do Álcool, que são vários bares, gente, vários bares, um seguido do outro, uma sequência de bares, que chama-se, então, ali é famoso e conhecido por Passarela do Álcool. Então também recomendo, se vocês puderem, nos bares lá, conhecer as cachaçarias que tem lá, tem muita cachaça diferente, muita cachaça específica da região, é bem interessante. Onde se hospedar em Porto Seguro? Eu recomendo que, se você quiser ir para Trancoso ou para Arraial da Ajuda, que você vai ter que pegar uma balsa para atravessar, eu recomendo que você fique em hotéis mais próximos ali do centro de Porto Seguro e que se aproximem também da balsa, para que você não tenha muitos gastos com translados, com os transportes, né? Que devido aí aos aumentos de gasolina, até os carros de aplicativo ficaram bem salgados, né? Quem usa aí carro de aplicativo, como eu, por exemplo, uso, né? Então, vocês sabem que ficou bem salgado. Então, eu indico que fique o quanto mais próximo possível das coisas que você vai fazer, para que você evite tantos gastos. A travessia de balsa, ela custa em média aí R$5, para quem é turista, moradores não pagam, né? E aí, você faz a travessia de balsa. Essa travessia, gente, ela não dura nem 5 minutos, tá? É muito rápida. E você pagando esses R$5, você tem direito ao retorno, né? À volta. Então você pode ir para Arraial da Ajuda e para Trancoso. Eu super recomendo que vão para Arraial da Ajuda e para Trancoso. São praias lindas, são praias maravilhosas, cristalinas também, muito limpas. E em Arraial da Ajuda tem o centro histórico que você pode visitar. Tem a igrejinha que você pode fazer suas preces, suas orações. Tem onde você coloca lá o gradeado para você colocar as fitas, parecido com o Senhor do Bonfim lá em Salvador.
E o mirante, né? Porque atrás da igreja tem um mirante onde você pega toda aquela paisagem atrás, as praias, fica uma foto muito linda, fica uma fotografia assim espetacular. Então eu recomendo que reconheçam aí, que vão até Arraial da Ajuda, porque se você está em Porto Seguro para ir em Arraial da Ajuda é um pulinho. Você faz a travessia ali de balsa, depois você pega um ônibus, ou você pega um carro de aplicativo, ou você pega van, você pega táxi, tem várias opções, e vai até a praia, tá certo? E aí você retorna, pega a balsa de novo, já está em Porto Seguro. No outro dia, vamos para Trancoso. Trancoso é mais ou menos a mesma coisa. Você vai, pega a balsa, atravessa e pega um ônibus, por exemplo, até Trancoso. O ônibus eu falo porque é o trajeto mais barato. Porque como vai mais pessoas, a passagem é mais barata, né? A diferença entre Trancoso e Arraial é mais a distância mesmo. Fica um pouquinho mais distante ali de quem se hospeda em Porto Seguro. Só que Trancoso é interessante se você puder, claro, ir para se hospedar e passar pelo menos uma noite, não ir e voltar no mesmo dia, porque é bem cansativo, porque ele é muito mais longe do que Arraial da Ajuda, né? Então, Trancoso e, detalhe, Trancoso é o local dos artistas, né? Os artistas, por exemplo, Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, esses artistas, eles gostam muito de Trancoso, né? Eles têm casas lá, eles têm residências lá. Inclusive, no centro histórico de Trancoso, você tem acesso ao mirante também, que você consegue ver a casa de Elba Ramalho, a casa de Ivete Sangalo. Então, é bem interessante você conhecer também, né? E a foto do mirante também fica espetacular. Fica muito legal a foto, porque você pega uma área muito vasta. Se você tirar a foto com o celular assim, na horizontal, né, e não na vertical, porque as pessoas costumam tirar foto na vertical, mas se você tirar na horizontal, aí você consegue pegar uma amplitude maior ainda. Se você optar então pela panorâmica, você vai pegar o cenário praticamente inteiro. E Trancoso tem umas falésias lindas, né? Falésias são aqueles montes de terra gigante, né? Tem, em Pipa, em Natal, por exemplo, tem famosíssimas falésias de Pipa, né? Que eu falei lá no primeiro vídeo, inclusive minha dica de viagem foi em Natal. Então em Trancoso também tem umas falésias lindas que dão umas fotos super bacanas, tá certo? Eu super oriento que você faça Trancoso e Arraial da Ajuda, pelo menos, né? Porque Porto Seguro também tem várias outras opções para você fazer lá, tanto de passeios quanto de praia. Dá para ir até Cabralha, que é um outro município próximo a Porto Seguro, também tem praias lindíssimas. Então a dica de viagem de hoje é Porto Seguro, tá certo? Aproveitem. Vamos então hoje tomar o quê? Uma água, né? Eu tô aqui falando, a garganta já tá seca. Gente, a carta de tarô de hoje, aqui ó, para vocês rapidamente, é o 10 de espadas, né? O 10 de espadas, ele fala, gravaram bem aqui, ó, isso, 10 de espadas. O 10 de espadas, ele fala de um aprisionamento mental. Quando você chegou ao fim de um ciclo de aprisionamento mental. O 10 de espadas, geralmente, ele está ligado a problemas de ordem mental. Por exemplo, você tem problemas financeiros que te afligiram muito e que você não consegue parar de pensar nisso. Então, isso pode causar uma depressão, uma ansiedade, isso pode causar surtos de pânico. E aí quando você sai, né, quando sai para o consulente, quando o tarólogo tira para o consulente o 10 de espadas, ele quer dizer que está chegando ao fim esse ciclo de dor mental, esse ciclo de atormentações, de tribulações, de problemas que você não via solução. Então o 10 de espadas ele significa que está chegando aí o momento da solução, um momento interessante que vai solucionar os seus problemas. Porém o 10 de espadas ele tem uma questão peculiar que é o seguinte... ele quer dizer que vai chegar ao fim esse ciclo, porque ele é o 10, né? Então toda carta 10 de um naipe, né? Como é o 10 de espadas, ele é a última carta do naipe de espadas. Então ele realmente simboliza o fim de um ciclo. Só que todo fim de naipe, todo 10, ele também traz algumas outras emblemáticas, né? E o emblemático do 10 de espadas é o seguinte, o que acontece? Ele deixou aí em você marcas, né? Ele deixou sequelas. Então, você vai resolver o problema, vai chegar ao fim do ciclo, mas tem pessoas que podem ter sido arrastadas por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por uma crise de pânico, e aquilo talvez não tenha mais cura. De tempos em tempos aquele estoure de novo na mente dela. Então assim, o fim de um ciclo com o 10 de espadas, de um ciclo de atormentações mentais, de problemas que você não via soluções, é interessante porque está chegando ao fim, isso é um ponto muito positivo, graças a Deus que está chegando ao fim, está se apresentando uma luz no fim do túnel, está chegando uma solução, porém ele já deixou
marcado em você algumas sequelas, né? E aí você fica até com medo de ter crises de novo, enfim. Então temos que lidar muito bem com isso. Mas, basicamente, se saiu 10 de espadas para vocês no jogo de tarô, é mais ou menos isso que ele quer trazer, tá certo? Gente, eu indico para vocês hoje, falando em mãe, um filme da Netflix, que o nome do filme é Mãe. E ela é uma mãe interessante porque é uma mãe que trata da natureza, o que o ser humano está fazendo com a natureza. E é um filme magnífico. Só que, como eu falei do filme anterior, do Poço, né? Esse filme Mãe, que está disponível na Netflix, ele também é um filme que você tem que prestar muita atenção em cada detalhe, em cada cena, senão você não entende. Mas é um filme maravilhoso, um filme que traz a você um desenvolver de pensamento, quer construir em você uma possibilidade de novas opiniões para que você entenda e também reaja a isso, para que você tenha um bom senso crítico sobre as coisas, para que você tenha respostas que talvez você não tinha, tá certo? Então eu super indico aí o filme Mãe, que está disponível na Netflix. Gente, trouxe aqui também para vocês um objeto que é um livro que eu estou lendo, chama-se Os Abduzidos, de Robson Pinheiro, né? Os Abduzidos, Robson Pinheiro. Super indico esse livro, principalmente para quem gosta aí dessa questão espiritual, porque ele trata de uma reunião planetária que está acontecendo, onde Jesus Cristo é convocado nessa reunião para dar as tratativas, para dar as coordenadas do que vai ser feito com o planeta Terra. Jesus Cristo ele foi escolhido por Deus para ser o governador do planeta Terra. Né? Ele não veio aqui há 2000 anos atrás à toa, não. Ele veio porque ele precisava se vir como humano, vir na pele humana, para ficar no meio de nós, né, dos humanos, e saber como realmente lidar com a criação do Pai dele, né, com a criação de Deus. Então ele se infiltrou, né, no meio de nós para nos entender. E se sacrificou por nós aí para poder nos dar a vida. Inclusive esse livro também fala sobre esse aspecto, né, desse sacrifício que Jesus Cristo fez. Então é um livro muito interessante. Quem tiver interesse, chama-se Os Abduzidos, do autor Robson Pinheiro. Tá certo? Uma psicografia do espírito Ângelo Inácio. Vamos ao poema para encerrarmos o vídeo? E o poema de hoje, né, ele chama-se Mãe. Eu dedico a todas as mães, em especial a minha, que está aí nos recantos espirituais. Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, minha mãe, que te dê muita luz e evolução. Tu és a primeira, guerreira verdadeira. Tu és árvore, seiva, fruto e colheita. Tu és o mar, a areia, as ondas e a brisa. Tu és a melhor, a criação mais perfeita. Tu és início, meio, parte e fim. Tu és a prosperidade e a plantação bem feita. Doa teu amor junto com o coração. Pisa, quebra, destrói, dá um puxão. Grita, chora, implora, explora. Tudo para defender a sua criação. É piedosa, amorosa, bondosa, mas também sabe dizer não. Gloriosa é tua majestade, sente dó e também piedade. Reconhece de longe a maldade, pros filhos é autoridade, pro mundo é vossa santidade, e sabe quem é os de verdade. Toda bem estruturada, de amor está armada, correndo pela estrada, procurando a filha amada. Para defender suas crias, sabe até usar a espada. Uma mãe para 100 filhos, de todos ela cuidará. Alimento, educação, amor, nada deixará faltar. Se apenas um deles retribuir, a sua missão completa está. Ama com devoção, bate mesmo com paixão, cheia de cuidados e carinho, mas ensina bem a lição. Ela é o próprio verbo da vida, o sangue, o cérebro e o coração. Ela merece todo respeito, todo amor e gratidão. Se fez algo errado com ela, implore logo o seu perdão. Para ela todas as homenagens, tragam todas as mensagens, para ela que é a mãe. É um poema da minha autoria. Ele está, inclusive, na minha página do Facebook,
né? Se vocês tiverem interesse, o link fica sempre na descrição aqui do vídeo, tá bom? E por hoje, gente, eu quero agradecer por hoje e por todos os vídeos que vocês vêm assistindo, acompanhando o canal. Gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostarem, podem curtir, podem compartilhar, podem também, para quem consegue usar a ferramenta do YouTube, pode cortar pedaços do vídeo, porque é permitido, né? Você tira trechos do vídeo. E, enfim, compartilhem, façam aí os seus comentários. Eu estou aqui pronto para ler os comentários e trazer melhorias sempre. Tá certo, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês aí assistindo o vídeo e que Deus abençoe todos grandemente. Um feliz Dia das Mães, com muito amor, respeito e carinho. Cuidem da mãe de vocês e ame, faça por ela tudo possível enquanto é tempo, tá certo? Nada de arrependimento depois, nada de remorso, tá certo? Que Deus abençoe grandemente, fiquem em paz.